tudo bem? Você sabia que pode assistir aos nossos programas quando e onde quiser? É só acessar o canal da TV Cidadã Alagoas no YouTube, ativar as notificações e curtir. Tenho certeza que você vai adorar. Essa semana, nos estúdios do TCE em Pauta, recebemos para um bate-papo super leve e gostoso o jornalista, escritor e cineasta alagoano Jorge Oliveira. Jorge atualmente mora em Portugal e está em Alagoas para lançar seu último livro, Máfia das Caatingas. No nosso programa, ele vai falar um pouco sobre a sua trajetória como jornalista, cineasta e marqueteiro político. Não saia daí, a gente já volta. Jorge Oliveira é uma daquelas figuras de conversa fácil, que se deixar a gente passa o dia junto. Esse alagoano de riso leve e solto conversou conosco sobre 1000 coisas, desde o lançamento do seu último livro, Máfia das Caatingas, até o filme sobre Rubem Braga que ele está rodando numa coprodução Brasil-Portugal. Senta que lá vem história. O TCE em Pauta dessa semana recebe em seus estúdios o jornalista, escritor e cineasta Jorge Oliveira, que mora em Portugal, mas é alagoano, e veio a Alagoas lançar o seu último livro, O Máfia das Caatingas, e vai conversar um pouquinho conosco também sobre sua trajetória, sua carreira e novidades. Jorge, seja bem-vindo ao TCE em Pauta, muito obrigada pela sua presença. Obrigado a você pelo convite. Jorge, conta um pouquinho pra gente, qual é a novidade, esse seu novo livro, Máfia das Caatingas, do que ele trata? Máfia é o resultado de uma série de reportagens que eu fiz na década de 60, 70. Eu sou um pouco antigo, você já viu, né? E eu fui juntando os cacos, os pedaços, como se diz, da história. Eu primeiro fiz um livro chamado Curral da Morte, que é sobre o impeachment da Assembleia Legislativa e sobre a família Mendes, de Palmeira dos Índios, e o que resultou todo esse impeachment, toda essa história. É um livro muito interessante, vende até hoje muito bem, foi editado pela Record e distribuído pela Record. Depois eu fiz o Muito Prazer, Sua Morte, que é uma história também interessantíssima, porque eu conto como é que eu fui assassinado pelo Sindicato do Crime. Uma história muito doida. E aí E isso de fato aconteceu, né, Jorge? Esse Muito Prazer, Sua Morte, te cumprimentaram desse jeito. É verdade. Né? Dois amigos meus me chamaram aqui em Alagoas para dizer para mim que eu estava ameaçado de morte. Olha. Porque eu tinha feito algumas reportagens aqui, pelo Jornal do Brasil, essa coisa. E eu fui visitar o meu algoz, meu suposto criminoso, meu suposto assassino. Aí quando eu entrei na casa dele, ele falou, muito prazer, Sua Morte. Aí, que situação. Isso eu tinha 36 anos de idade. Aí um dia eu estava andando na praia, aí na Barra, aí veio aquela coisa na cabeça, aos 36 anos de idade eu morri. Então isso dá uma história maravilhosa. Aí eu contei como é que ele ia me matar. Então os meus amigos foram meu enterro, a minha mulher trouxe as cinzas para jogar aqui no mar, então essas coisas todas. E aproveitei e fiz um pouco da minha biografia como jornalista. Ou seja, as pessoas que iam me visitar, que foram no IML do Rio de Janeiro, que vieram aqui, foram na casa da minha mãe, ver as cinzas, não sei o quê, elas contavam um pouco da minha história. Então esse livro é um livro que a minha criatividade foi muito longe. E nesse Máfia das Caatingas, eu, de certa forma, eu mato o meu algoz, que era o presidente do Sindicato do Crime. Quer dizer, mas dei uma morte natural para ele. Matei na ficção, né? Claro, eu não sou homem da paz, não sou homem da violência. Que é esse livro aqui. Que é esse livro aqui que foi lançado essa semana, no dia 23. Foi. Aqui não é Lua, né? Um restaurante que tem aqui em Alagoas. E agora está sendo lançado em Arapiraca. Vai ser quando o lançamento em Arapiraca, Jorge? Vai ser agora no dia 30, lá no SESI. No SESI. Então estão todos convidados. Dia 30, que horas? Dia 30, a partir das 18 horas. A partir das 18 horas no SESI Arapiraca. Não deixem de ir, porque é muito legal. Esse livro é resultado, então, de uma trilogia, né, Jorge? A trilogia termina com ele.
E esse livro é interessante para os arapiraquenses, porque o cenário da história... É o terceiro da trilogia que eu quis dizer. É o terceiro, e o cenário da história, ele acontece em Arapiraca. Toda a história se movimenta em torno de Arapiraca. Isso, é. Por isso que o palco do cenário foi um palco interessante, porque foi onde eu encontrei a dona Guiomar, que me deu uma entrevista ampla naquela época sobre a família dela, sobre o Flório Gomes Novaes. E a partir daí eu montei a história, ficcionei boa parte, troquei alguns nomes, porque as pessoas ainda existem pessoas que, netos, irmãos, essas coisas todas. Para não comprometer. Claro, né? eu tive o cuidado de fazer uma história decente, que honrasse todas as famílias. E, embora o livro seja um livro de violência, não de violência urbana. Sim, a violência do sertão. Do sertão, é uma coisa de vingança, de honra. De famílias, aquela coisa antiga que existia aqui, né? É uma coisa de honra, né? Quer dizer, então, mesmo assim, eu preferi trocar alguns nomes, essas coisas todas, para deixar, para ser uma coisa mais confortável, tanto para mim como para as famílias com as quais eu estou envolvendo nesse livro. Mas é um livro interessante porque eu participei de todos esses processos, né? Eu vi o Antônio Gomes, eu cheguei há pouco tempo depois que o Antônio Gomes Novaes matou o Enéas Vieira de Oliveira, que no meu livro eu trato como Ezequiel. Eu acompanhei o corpo junto com o Antônio, então essa coisa toda eu convivi. E depois eu voltei, já pelo jornal Globo, em 72, e fui encontrar o Antônio. O Antônio já era um pistoleiro famoso, e a mãe dele é que permitiu que eu fosse entrevistá-lo. Então tem fotografia minha com ele sendo entrevistado, na Caatinga, essas coisas todas. Isso é muito bacana, porque ele é um romance, mas ele tem muitas pitadas da realidade, né? Sim. Coisas que você viveu, pessoas com quem você conviveu também, né? Eu fiz questão de trazer essa história numa trilogia, né, dos livros, porque eu acho que as histórias têm que ser contadas, mesmo quando elas são nocivas, né? Claro. Veja o exemplo da ditadura militar. A gente tem que sempre comentar, fazer as coisas e lembrar a essas pessoas mais jovens do que foi a ditadura militar. Porque as pessoas não têm noção. Não tem. E o que foi Alagoas naquela década de 60, 70, 80, que era uma coisa muito, muito ruim. Porque desde o impeachment do Muniz Falcão, que Alagoas tem essa fama de pistoleiro, de vingança, essas coisas todas. Que felizmente... Que as coisas se resolvem no tiro, nas piadas. Isso, que felizmente está acabando essas coisas, não existe mais essa organização criminosa. Existe mais a bandidagem do tráfico de drogas, essas coisas todas. A honra, lavar a honra, essas coisas todas. Isso. Eu acho que eles começaram a fazer um diálogo, trocar as balas pelo diálogo, que é uma coisa muito interessante. E de alguma forma gera harmonia, né, no processo lá do interior, do sertão, essas coisas todas, porque os filhos desses coronéis foram estudar lá fora, evoluíram e de alguma forma pararam, né? Pararam um pouco com essa coisa da vingança, porque era uma coisa... Abriu a mente, né, Jorge? Abriu a mente, esclareceu, porque era uma coisa louca, porque quando se começava a matar uma pessoa da família, envolvia todo mundo, todas as pessoas. Você desgraça tudo, né? Tudo, você vive assustado, né? Você não consegue entrar num restaurante, você está sempre armado. Está sempre sobressaltado. Sobressaltado, né? Então essas coisas, de certa forma, diminuíram para o bem do Estado, né? Eu tenho a impressão que eu venho muito ao meu Estado, anualmente eu estou aqui, a minha cultura é daqui, eu procuro trazer as coisas da terra para os meus livros, porque eu acho que você não pode esquecer a sua terra. Não, lógico que não. Porque a sua cultura está plantada aqui, né? É lógico. E isso, para mim, é uma coisa que diz muito sobre quem você é. Né? O lugar de onde a gente vem diz muito sobre quem nós somos. E a impressão que eu tenho é que toda vez que você vem à sua terra, você se acultura mais um pouco, né? Eu morei no Rio de Janeiro 25 anos, moro em Brasília quase 40, moro fora hoje, moro em Portugal, mas eu procuro sempre me enraizar aqui, é de onde eu tiro as minhas histórias. De certa forma, história saborosa, né? Não tenha dúvida, Alagoas né? é um estado atípico, né, no mundo, no Brasil. É fértil, né, em histórias, né? Em contos, porque aqui, além de ser muito bonito, é politicamente muito forte. Muito forte,
E não só politicamente, como culturalmente e literariamente. Claro, lógico. Aí né? Jorge de Lima, Graciliano Ramos, né? Lógico. Essas pessoas todas foram geradas aqui. Exato. E de alguma forma, principalmente o Graciliano Ramos, quando você vai lá fora e você vê nas livrarias ainda o livro do Graciliano Ramos, é uma coisa interessante. E são atuais, né? São atuais, né? Então você tem aqui um celeiro de inteligência, de intelectuais, de pessoas que trabalharam na literatura e que de alguma forma leva Alagoas lá para fora com uma imagem muito mais bonita. Isso aqui não destrói a imagem do Estado. Não. Isso é uma história que passou. Isso é um registro, né? E eu esperei todos esses anos, esperei mais de 50 anos para começar a fazer essa trilogia, exatamente porque eu não gostaria que meu Estado fosse levado lá para fora com histórias violentas. Mas essa é uma história de honra, uma história de vingança, de vindita. Alagoas hoje é reconhecida por uma série de outros fatores, pelo turismo, pelo próprio desenvolvimento econômico dos últimos anos. Alagoas tem se destacado de outras formas, né? Esse é um passado obscuro que a gente, como você falou, como na ditadura, a gente não pode deixar também de falar, porque faz parte. Faz parte da história do Brasil. Da história. Como isso aqui faz parte da história de Alagoas. Exato. Porque eu não estou escrevendo para as pessoas que têm a minha idade, que viveram isso. Não, é para quem não viveu. Para quem não viveu, né? Tanto assim que na quarta-feira agora... Para os jovens, para quem não é daqui. Exatamente, Quarta-feira agora eu vou fazer uma aula lá na UFAL, convite da Silvana, que é uma professora, e o tema é Alagoas em Movimento. Ah, sim. A violência no estado social, essas coisas todas, para explicar que isso aqui não é uma violência gratuita, urbana, né? Exato. Da droga. O assalto, a mão armada, o assalto, não é isso. Isso aqui é uma questão de honra. As pessoas se matavam pela honra. Isso era muito comum. No Nordeste, aqui, no Nordeste era muito comum. E no Sertão aqui, principalmente. Era muito comum. E você, um jornalista, super premiado e também cineasta, está rodando agora um filme sobre Rubem Braga, né? Conta pra gente um pouquinho desse filme. Eu terminei, lancei Anísio da Silveira, que foi o Olhar de Nise, Olhar de Nise, que para mim foi uma coisa assim... Lindíssimo filme, se você não assistiu, assista, por favor. Tá no Now. Tá no Now, né? Da NET, tá? Se quiser assistir, tá lá no Now. Que foi um filme que me surpreendeu muito pela receptividade que eu tive, não só aqui, como lá fora. Eu diria até lá fora, né? Nos países onde ele foi premiado, ele foi muito bem recebido. Aí também terminei não, fiz também o Perdão, Mr. Fiel, para quem quiser conhecer um pouco da ditadura, o que eu acabei de falar aqui, tem um filme meu que fala nisso, fala sobre a ditadura militar, inclusive de um alagoano que foi morto pelo DOI-CODE de São Paulo, chamado Manuel Fiel Filho. Esse filme está no YouTube, para quem quiser assistir. Eu liberei, Perdão, Mr. Fiel. Liberei no YouTube. E tem um filme também sobre o Graciliano Ramos, que é muito interessante, que eu fiz há uns 30 anos atrás, mais ou menos. Tem também o filme chamado A Esfinge, do Floriano Peixoto, que eu também liberei, está no YouTube, que é uma história da transição da monarquia para a república. É bem interessante. E agora eu comecei a fazer o Rubem Braga lá em Braga, em Portugal, terminei as primeiras cenas, estou indo para o Espírito Santo, depois São Paulo, aliás, depois Rio de Janeiro, depois São Paulo, onde eu devo concluir esse filme ainda esse ano. Ele tem uma coprodução, inclusive, da TV portuguesa, que para mim me agradece muito. É um filme que vai ser exibido nos países da língua portuguesa no mundo, onde tiver país de língua portuguesa, ele será exibido. Isso é fantástico, a contribuição, né, da cultura para os países de língua portuguesa, isso não tem preço, porque quantos jovens não conhecem Rubem Braga, né? Pois as pessoas deixam as suas histórias, né? Mas eu costumo dizer que não é difícil você conhecer as pessoas que deixaram história, porque tanto o Graciliano como o Rubem Braga, como grandes, o Jorge Amado e grandes outros escritores, você tem acesso, né? Até hoje você tem acesso através do livro. Claro. É só querer conhecer. E eu acho que o alagoano, principalmente, devia conhecer os seus grandes autores, como o Graciliano, Jorge de Lima e vários outros. E vários outros artistas que a terra produz. Isso aqui é um celeiro de artistas, né? De
cultural muito grande. E você sempre procura colocar Alagoas como um pano de fundo das suas histórias, mesmo tendo vivido, né, uma média da sua vida mais fora do que dentro, mas você não esquece das raízes alagoanas que você carrega, né? Tanto nos seus filmes quanto nos seus livros, e isso é importantíssimo. E é até uma dica para quem é alagoano e ou não volta aqui, ou se eu fui alagoano um dia eu esqueci. O Jorge não faz parte desse time, né? A minha base é meu estado, né? Pessoas podem até não gostar do que eu escrevo, mas aí é questão de gosto. É questão de gosto, eu não posso ser unanimidade. Claro. Mas o meu estado é a minha base do que eu escrevo. Eu me inspiro nas histórias do meu estado, porque são histórias fascinantes, história de família, história de cultura, história de vida. As pessoas aqui têm uma vida muito, muito gostosa. As pessoas aqui são muito solidárias. As histórias são saborosas, né? São saborosas. Eu venho aqui e me adapto rapidamente à fala, ao comportamento, às brincadeiras, às molecagens. Eu adoro isso aqui. As resenhas, como fala. Exatamente. Esse estado é fascinante, né? Ele é inspirador. É inspirador, né? E falando em política, você também trabalha com marketing político, né, Jorge? Sim. Como é que foi? Como é que é para você trabalhar em campanhas, trabalhar com os políticos? A política faz parte da sua vida de uma forma muito presente, né? Como é isso? Assim, há quantos anos você trabalha com isso? Quantas campanhas você já fez? Na verdade, eu comecei a fazer campanha quando começaram as eleições diretas. Comecei com o Brizola, no Rio de Janeiro, na década de 80. O Brizola tinha 5% quando chegou, era uma coisa assim, que ninguém diria que o Brizola estava inexpressivo. Inexpressivo, né? Mas tinha um nome muito forte, né? Porque ele era um político, né, respeitado. E em vez de ele procurar o Rio Grande do Sul, que era o estado de origem dele, procurou o Rio de Janeiro. E a gente ganhou aquela eleição, foi uma eleição pesadíssima, que foi contra o Miro Teixeira, meu amigo particular, inclusive. Eu lembro disso. Engraçado que eu era criança, mas isso fazia parte do nosso dia a dia, né? Da nossa vida de uma forma tão presente. E essa eleição, do Brizola, até hoje as pessoas comentam lá no Rio. Os botequinhos, os botecos do Rio de Janeiro. Ficavam inflamados. O Lamas, que eu frequentava muito. O Lamas no Flamengo. Impressionante. E de lá para cá eu não parei mais, porque eu diversifiquei muito. Quando eu saí das redações dos jornais, Jornal Brasil, Globo, Folha de São Paulo, essas coisas todas, eu me preparei para outras atividades. E uma das atividades... Se reinventou. Sim, mas uma das atividades que eu achava que ia perdurar e ficar durante muito tempo era a campanha política. Então eu falei, eu vou diversificar, eu vou continuar escrevendo, mas não quero mais ter a obrigação da redação, de ficar sentado ali o dia todo. Cumprindo horário. Cansativo, é estressante, né? Aí eu passei a fazer campanha política. Eu devo ter feito, a última conta que eu fiz, estava em 26 campanhas. Nossa, é muita campanha. E aí é cansativo também, é estressante também. Já foi mais, né? Você passava durante 6 meses fazendo campanha direto na televisão, no rádio, essas coisas todas. E tinha outros programas, né? Demorava 3 meses, era um negócio assim absurdo. Eu já cheguei a pegar programa de 15 minutos. Nossa. Que era diário, inclusive. Depois é que ficou... Eu lembro disso, E eu fiz as últimas... Era diário. Isso aí não tem muito tempo não, Jorge. Não tem não. As últimas campanhas que eu fiz não foi mais em Alagoas, foi no Espírito Santo. Fiz a campanha do Paulo Artung, nós ganhamos no primeiro turno, e fiz a campanha do Luciano Rezende, que hoje é prefeito atual de Vitória também. De Vitória. E de lá eu tive um tempo com a Marta Suplicy, lá em São Paulo, fiz a pré-campanha dela para a prefeitura, depois eu saí porque tinha outros compromissos para fazer, e agora eu tenho algumas coisas fazendo, que eu tenho feito em Portugal, né? Tenho muito contato hoje em Portugal, na área... Com políticos também? Com políticos, na área de cinema, essas coisas todas, que é hoje é o meu mercado hoje, quando eu estou voltado. Ah, que bom. E aqui no Brasil eu recebo muito convite, porque pela experiência que eu tenho, não é que eu seja o fantástico, nem o melhor, não é isso, é que a experiência né, de fazer campanha... São quase 30 anos fazendo claro, ainda é uma coisa que tem com resultados importantes, né? Sim. Com eleições, assim, que se tornaram históricas.
como essa aí do Brizola. Nossa. Hoje você tem que mudar um pouco a sua visão sobre campanha, porque a rede social, ela absorveu muito, né? Mudou muito o estilo de se fazer campanha, o jeito de se fazer campanha, as estratégias mudaram, né? E quem não se atualizar vai ficando para trás. Vai perdendo mercado. Você viu que o Bolsonaro se elegeu sem programa, sem dinheiro, sem programa. Sem um partido forte, sem partido forte, sem nada. Partido forte, aliás, o Collor também foi eleito sem partido, praticamente. Isso. Você vê que o partido hoje, ele não é predominante para quem quer votar. Não né? é o partido que diz quem vai ganhar. Exatamente. E as pessoas escolhem mais, o eleitor escolhe mais pelas pessoas. O Bolsonaro é um exemplo disso. Isso. E eu espero que lá na frente também a rede social seja uma coisa importante. E já é uma coisa importante. Já é uma coisa, a gente só tem que se proteger das fake news, né? Isso é o que é porque a imprensa, ela não tem mais, a imprensa escrita, né? Ela não tem mais a força que tinha, né? E a televisão aberta, ela já não... Ela perdeu o ineditismo. Ela já não é tão preponderante na opinião das pessoas. Porque as redes sociais anteciparam tudo. As redes sociais, os canais a cabo, onde você tem mais liberdade para fazer as coisas. E isso está diminuindo a importância da imprensa escrita e a importância da TV como canal aberto. É verdade. E eu acho uma pena, porque não é todo mundo que tem acesso à TV fechada. Né? Então, a gente precisava, assim, levar um conteúdo de uma qualidade, pelo menos, equiparada com a da TV fechada, digo em termos de discussão política, né, do que em muitos canais da TV fechada você tem acesso e na TV aberta você não tem. Você tem muito noticiário, mas programa de TV aberta para que você possa discutir, que você possa levar opiniões, ideias, você não vê muito isso, não. Você vê muito entretenimento. Mas aí já é um fato mais interessante para o entretenimento, para você alcançar determinada classe, né? Isso. A classe formadora de opinião, ela já não vê mais a TV aberta. Não. Você ainda tem o entretenimento da novela que... Eu digo para levar informação para a grande massa, né? Sim, claro. Tem o entretenimento da novela que ainda, pelo enredo e pelo roteiro, você ainda atrai muita gente. Sim. Ou não, você ainda tem uma audiência muito grande. Você consegue, pela novela, passar muitas coisas. Né? Mas se você tiver antenado, como todas as pessoas hoje estão, porque o celular é a maior obra genial de todos os tempos, né? O celular hoje é tudo, né? Ele é banco, ele é computador, ele é telefone. É um instrumento de pesquisa, ele só não é telefone, né? Ele só não é telefone. Mas ele é Você faz tudo com o celular menos falar. Porque as pessoas nem se ligam mais hoje em dia. Não se liga, é no zap, né? Nem se fala. Oi, quando alguém liga, hoje tem até um meme que fala que hoje ligação é prova de amor, né? As pessoas não se falam mais no telefone. Não se fala. Então, isso aí, e o telefone hoje é uma arma do mundo, né? Onde você tiver, você tem o seu celular, você faz o que você quiser. E isso muda todas as características do que foi a imprensa e do que é a imprensa. Quem não acompanhou, ficou. Né? Exato, perdeu. Perdeu o bonde, né? Pois é, a minha sogra, que tem mais de 80 anos, ela é viciada no celular, ela passa o tempo todo no celular. E de certa ela acompanhou e é uma das pessoas mais informadas que eu conheço, a Doroteia. Por quê? Porque ela dá informação pra gente. Olha. Como ela passa mais tempo no celular, ela chega com a informação primeiro. Agora você vê como isso não é uma questão de idade, é uma questão de mindset. Né, que você vê uma senhora de 80 anos, ela acompanhou a evolução dos tempos e tem o celularzinho dela onde ela se mantém informada. Quem quer se manter informado, consegue correr atrás. Sem dúvida. Né? E isso, inclusive, mexe com a memória, é um exercício de memória, né? Porque você está adquirindo informação, você está passando informação e você está discutindo a informação. Ou seja, você deixa de ser um idoso parado. Um mero telespectador. Um telespectador de apenas receber informação, né? Isso. Você passa a discutir informação, você passa a discutir política. Tanto assim que as pessoas que têm mais de 70 anos, que não votariam mais, hoje vão às urnas votar, porque... Claro, fazem questão. Porque isso aí significa o quê? Eu estou recebendo informação
Eu sei quem é meu candidato e eu sei o que é que eu vou fazer. Eu compartilho, eu discuto, eu sinto necessidade Isso. de participar, de dar a minha colaboração, porque eles são impactados, todos nós somos impactados com as decisões do governo, né? Sim. Então... E a memória tem que ser, ela tem que trabalhar diariamente, né? A cabeça tem que estar sempre em Tem que movimento. estar sempre em movimento. Quando você não tem uma doença qualquer, essas coisas todas, você consegue ser um idoso sadio. Claro. Discutindo política, ainda aos debates. Se você não vai ao debate, o telefone celular serve para você criticar. Exato. Tudo isso, você participar de alguma forma, né? Eu considero esse bichinho pequenininho uma das invenções mais fantásticas no mundo. É uma coisa que transformou o mundo, é uma coisa impressionante. Aproximou as pessoas. Diminuiu a distância, né? Você está no Japão, eu recebo um zap seu. Eu tenho a impressão que o telefone, o telefone normal, o Grambel. O Grambel, isso vai acabar, porque a minha casa não existe mais isso. Não, nem na minha. Na casa de milhares de pessoas não existe mais. Hoje em dia os funcionários têm celular. Se quiser falar com o funcionário tem. Se você quer falar com seu filho tem. Seu marido tem. Todo mundo tem, sua mãe tem, todo mundo tem. Eu lembro que a Ana Maria, minha mulher, que também é jornalista, ela trabalhava em Portugal, na CPLP, e ela estava fazendo uns documentários na África. Era uma coisa assim muito interessante, um documentário maravilhoso, não sei o quê. E um dia ela ligou para um telefone de um presidente de um país africano, e quem atendeu do outro lado foi o próprio presidente. Ela ficou assim, é o fulano de tal, é o presidente, a senhora está falando com o presidente, quer dizer, como encurtou, né, as comunicações. Nossa, quando que você teria acesso a um presidente da República assim, né, da pessoa atender e falar? E as campanhas políticas, elas vão nesse rumo, né? Se você não tiver um trabalho na rede social importante, que atraia, que a sua proposta seja bem-vinda, porque ela vai... A sua mensagem seja passada com clareza, né? Porque ela vai ser discutida, porque tem computador e quem tem telefone. As pessoas não vêem mais programa de televisão, programa eleitoral de televisão. Não, muito raro, está acabando. E é pequeno hoje. Isso vai acabar, Jorge. Acho que é uma tendência isso. Eu sou favorável que acabe. Eu sou favorável que a televisão ela coloca os spots de 30 segundos no meio da programação. Propaganda mesmo. A propaganda é de 30 segundos para cada candidato e acabou o programa eleitoral. Como acabou também aqueles programas que eram feitos dos programas políticos, lembra? Lembro. Eu cheguei a fazer muitos daqueles programas. E acabou, e com detalhe, né? A população não sentiu falta, né? Não, nenhum. Seja, é um negócio chato, porque né? ninguém assistia. Não. Aquilo leva 2 horas na televisão. E você ficar assistindo aquilo. E assim, aí era aquela mentirada toda, aquela cambada de promessa que não era cumprida. Eu também sou um pouco responsável por essas coisas. Mas eu estou evoluindo, eu estou procurando evoluir. Eu estou entrando. Mas é porque faz parte, né, Jorge? Propaganda, marketing, você vai se vender. Agora, claro. Cabe ao outro se comprar ou não o seu barulho. E as coisas vão sumindo e você vai se sentindo um pouco dinossauro. Porque existia programa eleitoral no Brasil, acabou ano passado. Existia, parece que acabou há muito tempo. Há muito tempo, não, foi outro dia. Pois é, quando acabaram os programas políticos, que eu acho que deveria acabar, e ficarem só os spots de 30 segundos, com detalhe, né? Eu acho que não só os spots de 30 segundos, mas deveria ser pago pelos partidos. Claro! Os partidos hoje recebem muito dinheiro. Em vez de você dar renúncia fiscal para as televisões, como se dá até hoje, você acaba com os programas políticos, cria os spots de 30 segundos e o próprio partido paga. Porque é isso que deveria ser, né? Está usando o dinheiro público, né? Então você paga. Com isso, você não usa mais a televisão da forma que está sendo usada. E você vai trabalhar com muito mais criatividade, que são nos 30 segundos. Eu sou favorável a acabar com isso. E tem alguma campanha aí na ponta da agulha para o próximo ano? eu sou procurado por causa da experiência. E eu tenho algumas coisas, não posso dizer. Não vou mentir, como diz aqui, não vou mentir. Mas eu tenho algumas propostas que eu não fecho agora, eu só deixo para fechar próximas eleições. Mas eu faço muito pré-campanha, sou muito solicitado. Mesmo, porque a pré-campanha hoje, na verdade, ela não te exige você estar presente fisicamente. Né? Se você tem o seu computador, você tem o seu celular, e a minha equipe está toda ela espalhada pelo Brasil, eu aciono cada um quando eu quero. Eu vou fazer uma pré-campanha.
Então você aciona as pessoas, o meu design, por exemplo, mora no Rio Grande do Norte. Eu tenho pessoas no Rio, que são meus cinegrafistas, tenho pessoas no Espírito Santo, tenho pessoas em São Paulo. Então eu me comunico online e eles vão mandando material para mim, eu distribuo. A minha presença física é só durante os 45 dias de campanha. Isso é a tendência do trabalho, né? É o nômade digital. Exatamente. Porque você não precisa mais estar ali controlando cada etapa do processo fisicamente. Você escolheu a sua equipe, estamos todos acordados, cada um sabe o que tem que fazer e pronto. Isso também serve também para quem está escrevendo, para o escritor. Isso. O escritor hoje, ele não depende mais da livraria. Porque a livraria virou um negócio assim extremamente absurdo. Olha que coisa impressionante. Como é o nome daquela livraria que tem lá no shopping da Cruz das Almas? É Leitura? Cultura. É Leitura, não? Leitura. Olha que Cultura coisa, é outra. que coisa absurda. Quando eu cheguei aqui, eu fui procurar um livro do meu amigo Luiz Gutenberg, um jornalista de Brasília, que lançou esse livro há pouco tempo. E às vezes que eu ia lá na leitura, eu tinha um box na entrada de escritores alagoanos. Um box de escritores alagoanos. Uma estantezinha assim. Isso, onde você encontrava o livro dos alagoanos seguidos. Olha que coisa boa você encontrar um box com esses escritores. Por quê? A livraria está aqui em Alagoas, né? Você tem que estimular. Estimular a leitura. Você sabe que acabaram? Meu Deus! Não tem mais o box. É uma coisa extremamente absurda. Você tem uma livraria no estado ou em qualquer lugar. Hoje já se lê tão pouco, onde se lê tão pouco que você não prestigiar o seu leitor local. O seu artista local. Um negócio absurdo, que não ocupava espaço nenhum. Aí você vai na banca dele lá em cima, tudo livro estrangeiro. Não tenho nada contra livro estrangeiro, você pode ler o que você quiser. Lógico. Você tem a liberdade de fazer o que você quiser, inclusive a liberdade da leitura. Lógico. Mas é impossível você não encontrar um livro. E você não estimular, né? A questão não é a escolha do que você vai ler, porque você pode ler de tudo. Inclusive é saudável até a pessoa ler de tudo. Mas o que é importante é uma livraria que está aqui, que é uma das poucas que tem no estado. Exatamente. Não é nem Maceió, é no estado. Não tem uma coisa no estande para livro dos alagoanos. Não estimular isso, né? Eu soube que mudou a direção, é um rapaz, parece que é mineiro, que chegou aí, certamente não quer prestigiar. Ele não avaliou a importância disso, né? E isso deveria ser um comportamento da livraria em todos os lugares onde ela estiver. Se você está em Minas, você prestigia os escritores, artistas mineiros. Se você está aqui, os alagoanos e assim por diante. É uma pena, né? Eu espero que, se a leitura estiver nos assistindo, que ela reveja essa atitude, né, de ter retirado essa estante, esse box dos escritores alagoanos, porque cada vez mais se torna necessário a gente revisitar as nossas raízes, conhecer, né, quem nós somos, de onde a gente veio, e também baliza muito para onde a gente vai. Porque inclusive é uma atitude retrógrada e idiota, porque o cara que vai a uma livraria, ele não vai comprar apenas do escritor alagoano. Não, ele vai visitar a livraria, ele vai ver o escritor alagoano, se ele gostar, ele compra, se ele não gostar, ele vai para outros estantes e compra livro. Lógico. É um negócio assim extremamente absurdo. Uma questão de estímulo à cultura, né? Se você está à frente de uma livraria, que é algo que estimula a leitura, a cultura, etc., e você não promover a cultura local, no mínimo é um equívoco, né? É um equívoco. Eu acho que essa posição deveria ser revista, porque você está num estado que tem uma cultura farta, um estado de grandes escritores. Não vejo por que não ter ali. Lógico. Não, eu também acho. Então, você está com uma campanha aí na algumas consultas públicas. Que eu estou conversando com algumas pessoas. Estou conversando. Livro novo, depois do Máfia das Caatingas? Tem coisa nova. Eu fico trabalhando. Quando eu venho aqui para a praia, me facilita muito criar, porque eu fico na minha casa aqui, que não tem muita gente, não tem trânsito, não tem carro, não tem absolutamente nada. E eu acabei de concluir um livro chamado O Voo da Alma. Olha que bacana, e vai lançar ano que vem? O ano que vem, certamente. É um livro que se passa aqui numa cidade chamada Estrela, aqui em Alagoas. Se passa em Alagoas. Em Alagoas, para variar. Depois se passa, outra parte do livro é no Rio de Janeiro, e a outra parte do livro é em Nova York.
Ó, esse é mais chique. É chique, é chique. Eu conheço bem Nova York, mas não conheço bem ao ponto de localizar o meu personagem. Sim. Eu recorri ao Google Maps, que me ajudou muito a... No celular. No celular e no computador. Me ajudou muito a ver rua. Agora, veja que coisa engraçada. Eu botei o meu personagem estudando na Universidade de Columbia, em Nova York. Aí eu fui com a Ana, minha mulher, visitar a universidade para saber se eu estava certo na localização, na contextualização, na contextualização, nos alojamentos, não sei o que. Aí eu disse, olha, ele morou naquele alojamento ali, morou no 3º andar. Vamos lá? Ela falou, vamos. Você acredita, quando nós chegamos lá, exatamente no 3º andar, onde ele morou, tinha uma bandeira do Brasil? Olha só! Coisa impressionante. Essas coisas, assim, acontecem com escritores, com artistas. A bandeira do Brasil. Conexões, né? Que a gente não consegue entender. Aí de lá eu fiquei arrepiado quando vi aquele negócio lá. Aí depois eu fui... Era ele ali, né? Era ele próprio. E talvez tenha me inspirado, e a não ter errado também, né? Depois eu fui visitar todos os outros locais onde ele trabalhou. Jorge é meio Chico Xavier, né? Tem um mentor aqui contando as coisas para ele. Fui visitar onde ele trabalhou, onde ele morou, essas coisas, e tudo estava certinho, bonitinho, não mudei absolutamente nada. Olha que maravilha. Mas ele tem um fim trágico, não vou contar o fim da história. Não conta, não dá spoiler aqui não. Que... Mas é o meu primeiro romance, viu? Olha. Saído da cachola totalmente. Totalmente. Não tem nada que seja real, é tudo ficção. Tudo ficção. E o Rubem Braga lança quando? O Rubem Braga eu vou terminar agora no Espírito Santo, fiz a parte lá de Portugal, como eu te falei já, e devo lançar no final do ano. É uma cinebiografia, né? E eu estou começando de uma forma muito interessante. Eu começo ele velho, 76 anos, tem um ator velho, depois tem um ator de 50, depois tem um de 30, depois tem um de 15. E vou fazendo de forma regressiva. Entendi, bem o Benjamin Button. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. A ideia é uma coisa interessantíssima. Interessantíssima. Aí ele vai envelhecendo e ele vai remoçando. Remoçando, é. E tem um detalhe, não tem depoimento. Nesse documentário não tem depoimento. Porque é o seguinte, eu li todos os livros do Rubem, todos, sem exceção. E dali eu tirei tudo das idades dele, a de 76, a de 50, a de 30 e a de 15. Então toda a história é contada pelo próprio Rubem. E eu não vi necessidade de ouvir pessoas sobre o Rubem, porque existe muito documentário do Rubem Braga, que estão na internet, que falam sobre o Rubem Braga. São depoimentos sobre o Rubem Braga. Filme sobre o Rubem Braga. Exatamente. Não é nem um documentário, é um filme. É uma cinebiografia, na verdade. Que eu não uso depoimento, porque eu achei que botar depoimento de qualquer pessoa ali, eu quebraria não só o ritmo do roteiro, como eu acharia que já uma redundância, porque tem muita coisa sobre ele, muita gente falando sobre ele. Você fazer mais do mesmo não interessa, né? Eu espero que seja uma coisa interessante. Eu já tenho a exibição garantida lá em Portugal, já tenho... E vem para as telonas aqui no Brasil? Vem, porque eu estou fazendo uma negociação com o Canal Brasil, do Sistema Globo, eles compraram também a Nise e estão negociando também esse filme. E a partir daí ele vai para a telona. Que bacana. Jorge, eu só tenho a desejar muito sucesso para você. Obrigado. Mais sucesso ainda, tudo de bom e que você continue essa pessoa criativa, com essa risada gostosa, que permitiu que a gente tivesse esse papo delicioso aqui. Muito obrigada, Jorge, pela sua presença e até a próxima. Tá, muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo TCE em Pauta. Gostaram do bate-papo? Muito bom, né? Quem você gostaria de ver aqui no nosso programa? Mande a sua sugestão, crítica ou elogio para comunicação@tce.gov.al.br. Queremos trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para você. Até o próximo programa.